Ele soltava um rosnado baixo, mas ameaçador. Parecia que ele estava se divertindo em me assustar. Meu nome é Ronald e hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, lá no interior de Minas. Eu nunca imaginei que esse tipo de criatura poderia realmente existir, e sempre debochei das histórias que meus avós e meus pais contavam pra gente, até eu ver com os meus próprios olhos. Pedimos o seu like e a sua inscrição no canal. Nomes e locais serão alterados por questões legais. Coloque seus fones de ouvido e tire suas próprias conclusões. O lobisomem correu ao meu lado, relatado por Ronald. Cresci numa região rural de Minas Gerais, próximo à Grande Belo Horizonte, rodeada de mata, com a vida simples e tranquila que só quem mora no campo conhece. Eu era um garoto comum, gostava de jogar bola, subir em árvores e, claro, passar tempo com os meus amigos. Mas uma noite, tudo isso mudou. Era um sábado como outro qualquer. Eu estava na casa do meu amigo Kleber, a uns 2 quilômetros de onde eu morava. A gente tinha passado a tarde inteira jogando e fazendo um trabalho co-aplicado da escola. E depois resolvi ficar para jantar com eles. Como todo adolescente, a gente acabou ficando conversando na varanda e eu perdi a noção do tempo. Quando eu vi, já estava escuro. A minha mãe não gostava que eu andasse sozinho à noite, mas eu conhecia bem o caminho e nunca tinha tido problemas por ali. Os pais do Kleber falaram que era melhor eu ficar, mas eu pedi uma lanterna emprestada e prometi que iria correndo. Estaria em casa em meia hora no máximo. E realmente eu corri muito, mas foi por outro motivo. A noite estava escura, não era lua cheia, pelo menos não me lembro de ter visto lua no céu aquele dia. Eu conhecia cada pedra daquele caminho, por isso eu não estava com medo. O som dos grilos e o cheiro da terra molhada me acompanhavam. Eu até me lembro que eu estava realmente gostando daquela caminhada solitária. Foi então que eu ouvi um barulho estranho, vindo do mato ao lado da estrada. Parecia um galho quebrando, só que muito mais alto. Eu pensei que fosse um animal grande, talvez um lobo-guará. Então eu continuei andando e apertei o passo, mas o barulho continuou. E aí eu comecei a ficar muito nervoso. Comecei a correr e foi quando eu vi algo que nunca vou me esquecer. Eu vi que alguma coisa se aproximou e começou a correr bem ao meu lado. Mas na vegetação ao lado da estrada. Eu fiquei com tanto medo que eu não conseguia nem olhar. Durante alguns minutos eu apenas corria e corria e corria. Mas aí eu olhei. Eu devia nunca ter olhado, porque o que eu vi foi um monstro. Ele tinha pelos escuros, orelhas pontudas e uma cara que era um misto de homem, lobo e porco. O seu corpo era humano, porém mais robusto e com mais pelos. Os olhos brilhavam laranja na escuridão e ele soltava um rosnado baixo, só que ameaçador. Parecia que ele estava se divertindo em me assustar. Naquele momento, todos os contos de lobisomem que eu ouvi na infância vieram à minha mente, e as lembranças de meu sarcasmo debochando de todos eles me gelaram a alma. Eu realmente pensei que seria o meu fim, um castigo por ter duvidado durante tanto tempo. O medo era tanto que eu mal conseguia respirar. O lobisomem estava perto demais e eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. E num impulso eu joguei a lanterna em direção a ele e corri como nunca tinha corrido na minha vida. Eu não olhei para trás, não parei para respirar. Eu só corri até chegar em casa. Tranquei a porta e deixei minha família maluca porque me viram chegar naquele estado. Eu contei tudo o que tinha acontecido e nunca mais caminhei à noite naquelas bandas. Os meus pais ficaram em silêncio e nunca tocaram no assunto. Meu irmão mais novo tirou sarro de mim por muito tempo, mas depois que viu que eu mudei completamente com esse trauma, ele passou a acreditar. Aquele lobisomem não me pegou porque não quis, porque uma pequena lanterna não pararia aquela fera. Na verdade, ele se divertiu com meu medo. Eu tenho certeza. Eu vi o lobisomem na estrada, relatado por Elisângela. Meu nome é Elisângela e hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que vivi na minha juventude.
uma experiência que foi um divisor de águas na minha existência. Na época, eu morava em Montes Claros, Minas Gerais, mas trabalhava como cuidadora de uma idosa na cidade vizinha de Francisco Sá. Eu era auxiliar de enfermagem, uma profissão que nem existe mais, foi substituída pelo curso técnico. No auge dos meus 20 anos, era realmente muito bom ter uma profissão para ajudar minha família. Era um trabalho recompensador, mas que muitas vezes me fazia voltar para casa tarde da noite, quando a filha da senhora demorava a chegar em casa, pois eu não podia deixá-la sozinha. Era uma dessas noites. Eu saí tarde, por volta das 9 da noite. Eu tinha acabado de sair do trabalho e peguei a estrada de volta para Montes Claros, cerca de 50 quilômetros. Meu carro era um golzinho branco bem velho, daqueles quadrados. Eu tinha comprado do meu irmão. Ainda estava pagando, na verdade. A estrada era escura, apenas iluminada pela luz da lua cheia, e eu estava sozinha no meu carro. Acostumada com o percurso, eu estava tranquila seguindo para casa. Foi então que, de repente, algo incomum chamou a minha atenção. Na beira da estrada eu vi uma figura estranha. A princípio pensei ser um animal grande, talvez um cachorro ou um cavalo. Porém, à medida que me aproximava, eu percebi que aquilo não era um animal comum. Era uma criatura imensa, com pelos bem mais grossos. O rosto lembrava de um lobo e os seus olhos... Nossa, aqueles olhos davam muito medo. Ele estava comendo um cachorro e aquilo revirou meu estômago. Meu coração disparou. Eu sabia das histórias de lobisomens que ouvia desde criança, mas eu nunca acreditei que fossem reais, não até aquele momento. A criatura se ergueu sobre as duas patas, revelando a sua estatura enorme e seus dentes afiados, pois ele mostrava a boca como se estivesse rosnando. Não havia dúvida, era um lobisomem. Eu apertei o acelerador do carro, tentando passar por ele o mais rápido possível. Fui para o outro lado da pista e acelerei até onde eu consegui. Aquele golzinho quadrado nunca me deu tanto orgulho quanto aquela noite. Ele passou pela criatura como um foguete. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu só conseguia pensar em chegar em casa e chegar em um lugar seguro. Por sorte, o lobisomem apenas me olhou passar. Eu o observei alguns segundos pelo retrovisor até ele sumir na estrada. Quando finalmente eu cheguei em casa, eu estava tremendo e chorando. Eu não contei para ninguém da minha família. Anos depois, eu contei para alguns colegas que riram e fizeram piada. Mas acredite, eu sei o que eu vi. Era um lobisomem. Um lobisomem no acampamento. Relatado por Elizabeth. Olá, meu nome é Elizabeth, eu tenho 37 anos e moro no norte de Minas Gerais. Local que ocorreu a experiência que eu irei retratar a seguir. O que eu vou contar para vocês, eu vivi há poucos meses atrás. Um acontecimento que ainda me acorda no meio da noite e a minha mente, totalmente racional, tenta encontrar uma explicação. Eu sou professora de física, então eu não costumo me impressionar com facilidade, mas aquela noite colocou todo o meu conhecimento à prova. Eu sou uma pessoa aventureira por natureza. Adoro acampar e estar em contato com a natureza. Nessa ocasião, eu estava acampando com meu namorado em uma região isolada e bastante arborizada. Um lugar que nós dois considerávamos nosso pequeno paraíso particular. Já tínhamos ido lá outras vezes e estávamos completamente familiarizados com o ambiente. Era uma noite tranquila, nós estávamos em nossa barraca, envoltos na serenidade apenas dos sons dos grilos e o farfalhar das árvores ao redor. Tudo parecia perfeito para uma noite romântica ao ar livre. Já era madrugada, eu acordei por alguma razão e estava tentando voltar a dormir. Foi aí que eu ouvi passos pesados ao redor da nossa barraca. A princípio eu pensei que fosse algum animal grande, mas os passos soavam estranhamente humanos. Meu namorado também acordou, e nós dois ficamos em silêncio tentando identificar o que estava lá fora. Ele é policial e ele estava armado, e isso me tranquilizou um pouco. Foi então que vimos uma sombra passar pela frente da nossa barraca. Era uma sombra grande, muito maior do que qualquer animal que esperaríamos encontrar. E para o nosso espanto, o suposto animal estava de pé, igualzinho a nós humanos.
Aquela criatura parou bem ao lado da nossa barraca, como se estivesse nos observando. Eu podia ouvir a sua respiração pesada e sentir uma presença quase que opressiva do outro lado do fino tecido da barraca. O mais assustador veio quando uma luz fraca da lua iluminou a criatura. Ela permitiu que a gente visse o contorno através do tecido da barraca. O que eu julgo ser um lobisomem ficou de lado e mostrou uma silhueta com traços claramente femininos, porque haviam seios. E em poucos segundos ela começou a caminhar para longe. Minha curiosidade foi voraz e foi ela que me fez abrir a pontinha do zíper da barraca e espiar rapidamente. E eu vi aquela coisa de costas caminhando de uma forma assustadoramente imponente. Eu nem saberia explicar isso com palavras. Eu vi aquele bicho entrando para a mata. O meu namorado e eu pegamos nossas mochilas, entramos no carro e fomos embora. A barraca deve estar lá até hoje, porque nós não voltamos para desmontá-la. Eu ainda sigo tentando achar uma explicação para o que eu vi aquela noite. Eu quase peguei ele. Relatado por Benedito. Meu nome é Benedito e hoje eu sou um velho capenga que não serve para muita coisa mais. Mas quando eu era mais novo eu era realmente valente e isso me fez quase pegar um lobisomem. Pois é, meu filho, o bicho existe mesmo. Eu mesmo vi um. Isso aconteceu na década de 80, quando eu vivia em um sítio afastado na zona rural, na região de Itabira, aqui em Minas Gerais. Naquela época, eu era um homem jovem, acostumado com a vida no campo e com tudo que ele trazia. Naquela época, tudo era mais simples e eu gostava da calmaria, até que um dia, a minha paz ia ser interrompida por uma fera. Eu morava sozinho naquele sítio, eu era o caseiro de lá. Os donos vinham 2 vezes no ano, passavam alguns dias e voltavam para São Paulo, onde eles moravam. A minha rotina era simples: cuidar das plantações e dos animais, limpar o lugar e à noite descansar para o próximo dia de trabalho. Eu nunca imaginei que encontraria algo parecido naquelas bandas. Aconteceu numa noite de lua cheia. Eu estava em casa, que ficava logo na entrada do sítio. A casa principal ficava mais ao fundo do terreno. Daí eu comecei a ouvir sons estranhos vindo do lado de fora. Primeiro eu pensei que fosse um animal selvagem procurando comida, mas percebi que os cachorros estavam em total silêncio. Já era para eles terem latido. Foi o que eu pensei. Tudo bem. Eu sou sujeito homem, e naquela época não era diferente. Eu peguei minha espingarda, mais para me sentir seguro do que com a intenção de usar, e saí para verificar. A luz da lua iluminava o quintal, e foi então que eu o vi. Uma criatura mais ou menos do meu tamanho, com pelos escuros e olhos que refletiam a luz da lua, mas os olhos eram amarelos, igual ouro. Eu me sentia hipnotizado por ele, e por alguns segundos eu fiquei sem reação, apenas olhando. E aquela coisa, o lobisomem, ele me encarava de volta. O meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. A criatura me viu e parou, como se estivesse me avaliando. Depois de algum tempo eu voltei a mim e, sem pensar, eu levantei a espingarda, tentando manter a mão firme, e apontei para o lobisomem. Mas antes que eu pudesse atirar, ele se moveu com uma velocidade impressionante. Aquilo desapareceu na escuridão. Eu fiquei ali parado, tentando entender o que tinha acontecido. Toda a coragem que eu pensei ter evaporou igual água na panela quente naquele momento. Aquele encontro com o lobisomem me fez mudar de profissão. Foi depois desse episódio que eu decidi ir para a cidade, onde eu trabalhei pelo resto da minha vida com carpintaria. Me aposentei como um carpinteiro, porque para um sítio sozinho eu não voltaria mais. Eu saí de lá no dia seguinte e nunca mais voltei. Lobisomem existe, relatado por Augusto. Meu nome é Augusto e o que eu vou contar aconteceu há 19 anos, uma noite que marcou minha vida para sempre. Na época, eu era um jovem de 22 anos, cheio de energia e coragem, passando as férias no sítio do meu avô em Minas Gerais. Aquele lugar sempre foi um refúgio para mim, um pedaço do paraíso onde eu podia escapar da rotina da cidade grande. Eu estava no primeiro ano do mestrado e trabalhando como um louco em Belo Horizonte. Ir para o sul de Minas era como um banho curativo para minha mente cansada. Eu havia tirado 7 dias para descansar e relaxar. Tinha passado por um momento difícil com a perda da minha irmã em um acidente
e tudo o que precisava era de um tempo na roça. Eu passava meus dias ajudando meu avô nas tarefas diárias, explorando as matas e os riachos da região. Mas uma noite, toda aquela calmaria se foi. Eu estava praticamente sozinho naquela noite. Meu avô era viúvo, e quando falava que iria à cidade para resolver uns assuntos, eu sabia que ele ia se divertir e voltava somente no dia seguinte. O casal de funcionários dele entravam para a casa dos fundos do terreno bem cedo, por volta das 18 horas. Eu estava aproveitando a solidão para refletir e desfrutar da paz do campo. Naquela noite eu estava sentado na varanda. Eu ouvi os sons da noite. Era muito bom. Mas algo quebrou aquela tranquilidade. Eu ouvi primeiro um uivo longo e sombrio, diferente de qualquer som que os cachorros costumavam fazer. Era um uivo que carregava uma espécie de dor e de raiva. Eu lembro que aquilo gelou meu sangue. Eu me levantei da cadeira tentando identificar de onde vinha aquele som, quando eu vi a criatura. Na borda da mata, logo à frente da cerca de madeira do sítio, sob a luz da lua cheia, havia uma figura muito grande. Tinha o porte de um lobo, mas andava sobre duas patas. Eu não consegui ver detalhes porque estava longe, eu vi a silhueta. Aquela criatura parou, uivou mais uma vez e seguiu seu caminho por meio do mato. Meu corpo congelou e todo o relaxamento que eu tinha conseguido até ali foi embora rapidamente. Eu senti cada músculo do meu corpo tensionando e as minhas pernas tremiam. Eu voltei para dentro de casa trancando as portas e janelas e passei o resto da noite acordado, ouvindo cada som, prestando atenção em cada coisa lá fora, porque dentro de mim aquela coisa iria voltar. Mas ele não voltou. Na manhã seguinte, meu avô me encontrou pálido e exausto. Eu contei a ele o que tinha visto e ele tentou me tranquilizar, dizendo que aquilo não entraria no sítio, que ele e o caseiro já tinham visto várias vezes, mas que a tal criatura nunca entrou no sítio. Por isso o caseiro não saía à noite por medo, mas que ele tinha certeza que o lobisomem era pacífico. Aquela experiência no sítio do meu avô me fez questionar muitas coisas sobre o mundo e a realidade como a conhecemos. Cheguei até a pensar que meu avô poderia ser o tal monstro que eu vi, mas ele veio a falecer um ano depois, vítima de pneumonia. Acho que um lobisomem não teria falecido com uma saúde tão frágil, não é mesmo? Eu tentei contar para minha mãe e alguns amigos, mas eu nunca consegui. Eu sempre omiti os fatos e essa é a primeira vez que eu escrevo tudo o que realmente aconteceu. Para mim isso é uma libertação. Quer ouvir seu relato? Nos procure no Instagram @oordinário.selvagem. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por estar aqui e até a próxima.